Oi, Caio! Oi, Iva! Tô falando aqui diretamente, né, da Igreja do Rosário em Ouro Preto, que foi parte da trajetória do Triunfo Eucarístico. E eu vou começar a dizer para vocês um pouco do contexto, né, do que foi essa festa gigantesca. A gente vai começar falando sobre a primeira metade do século XVIII, que foi o apogeu da extração aurífera aqui em Ouro Preto. O processo colonizador nas minas, né, foi marcado por constantes conflitos entre os colonos e as autoridades metropolitanas, por disputas de interesses entre os próprios colonos e também entre as autoridades. Diante dessa, realidade, a postura da coroa portuguesa não se caracterizou apenas pela adoção de um intenso controle repressivo em vistas à submissão dos colonos. Dada a importância da região mineradora e consequente receio de se perder o controle sobre as tumultuosas minas, a coroa então tratou de estabelecer uma prática de submissão ligada à prudência para a resolução dos conflitos e das sublevações, pois era fundamental a quietação, dos povos, para que as riquezas da capitania pudessem chegar aos cofres do rei da forma mais rápida e ordenada possível. Neste contexto, então, introduziu-se na região das minas uma estratégia de controle político e social, baseado na promoção de laços de identificação entre colonizadores e colonizados, apresentando aos súditos coloniais os códigos culturais da metrópole. O barroco, movimento cultural destinado a manter o controle temporal do rei, emoldurou o suntuoso cenário para as fortes manifestações culturais que experimentariam as Minas Gerais. É isso por hoje, Caio. Obrigada. Não, essa aqui é da boa, é da boa. Ai, gente. Oh. Oi, Caio, tudo bom com você? Eu tô ótima, né? Melhor agora, assim, daquele jeito. Enfim, boa tarde, gente. Eu tô muito feliz. Nós estamos todos aqui unidos para falar sobre um grande evento que aconteceu aqui na cidade de Ouro Preto, na época ainda Vila Rica, chamado Triunfo Eucarístico, né? Como vocês sabem, a sociedade da época, século XVIII, era extremamente religiosa. Então, aconteceu que, na verdade, o Santíssimo Sacramento, que representa, que é abrigado pela matriz, pela igreja matriz da cidade, ficava na igreja do Rosário. E por uma treta lá deles, eles decidiram transportar o Santíssimo Sacramento da igreja do Rosário à igreja do Pilar. E aí foi um evento assim, bastante luxuoso, cheio de flores. Você podia assim andar na rua, sabe? O trajeto da igreja do Rosário até a igreja do Pilar era cheio de tapetes enormes de flores e folhagens. E era aquela coisa que você andava assim, nossa, tô pisando em flores, era uma coisa muito linda. E era muito cheio de luxo e de decoração, sabe? Por todo canto, nas janelas. Nossa, gente, nas janelas das casas das pessoas tinham tipo assim, ouro, prata, sabem? Adornos, assim. E as janelas tinham sedas também. E eu gostaria de falar, porque eu acho um detalhe muito importante, é uma coisa que me chama muita atenção, é que durante esse trajeto haviam 5 arcos, daqueles arcos assim imensos, sabe? Que geralmente marcam a passagem de um lugar para outro.
tinham 5 arcos ornamentais, assim, e um deles era de cera. E eles eram enfeitados com flores, né? Flor era tipo... Flor tá muito na moda na época, né, velho? O povo gostava bastante. E aí, durante o trajeto, haviam esses arcos que meio que guiavam o caminho da Igreja do Rosário, a Igreja do Pilar. Haviam também 32 cavaleiros que seus cavalos eram todos enfeitados com ouro e prata também. Eles estavam vestidos como cristãos, sabe, da época. Vocês sabem que era muito luxuoso. A religiosidade era luxo na época. Haviam músicas com muitas alegorias. Houve também, além da música, um teatro, uma peça teatral muito bacana. E assim, gente, antes desse evento, foi um evento tão importante, tão esperado, que antes dele, as pessoas já estavam, tipo assim, vai rolar tal evento e tal, era vizinho da casa vizinha contando, e eram as pessoas decorando a cidade para receber isso. E aí houve uma missa, celebraram a missa, tipo um pré-evento, né, como se o triunfo eucarístico fosse um pós-party, assim, sabe? E aí foi isso que antecedeu e foi isso que aconteceu mesmo, né, aqui, né, gente? Foi coisa linda e florida, tá? Obrigada, Caio. Iva. Obrigada, Iva. A gente conversa, tá, Caio? Beijo. Tchau. Boa tarde, Caio. Aqui é a repórter Gislane. Eu estou com a Sueli, ela é historiadora e ela vai falar um pouco sobre as irmandades que financiaram o triunfo eucarístico. Boa tarde, Sueli. As irmandades são instituições religiosas leigas ligadas a movimentos sociais e foram elas que financiaram o triunfo eucarístico. O que você tem a dizer sobre a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos? É o seguinte, assim, em primeiro lugar eu queria fazer a seguinte observação. Essa expressão movimentos sociais é uma expressão contemporânea, né? Então, assim, na época do triunfo, que a procissão foi em 1733, né? Não havia essa ideia, esse conceito de movimento social, né? Isso aí seria uma leitura de hoje, não da época, né? E o triunfo foi uma procissão para tirar, no caso, trasladar, né, o Santíssimo Sacramento que estava na Igreja do Rosário, aliás, na Igreja do Rosário, do Rosário para o Pilar. O Santíssimo ficou lá durante as obras da igreja, né? Então, em 33 foi feita essa procissão grandiosa para exatamente conduzir o Santíssimo Sacramento para a igreja. E pela descrição que é feita, né, do cortejo, foi feita com muita pompa, né? Vocês já leram o trecho desse traslado, do triunfo? Sim, sobre festividade, as imagens dos personagens que foram usadas. As festas, as danças que antecederam o dia propriamente, né? Que desde foi o final de abril. Em maio de 33, exatamente. Então teve touradas, cavalhadas, anúncios, né? Pelas ruas, né? Da vila. E até que chegasse o dia mesmo da procissão. E ela foi feita um dia antes também da data programada, né? Porque parece que choveu, né? O tempo estava ruim, então fizeram no dia seguinte.
E a gente sabe isso, as irmandades tinham mesmo uma função, de certa forma, social também, no sentido que elas, por exemplo, uma irmandade de negros como o Rosário, né? E outras que havia também, elas trabalhavam no sentido de dar assistência também, dar um apoio, né? No caso dos negros, dos brancos também, era o apoio na hora da morte, né? Tentar assegurar a salvação, né, das pessoas, então elas tinham essa abordagem religiosa e essa abordagem assistencialista também, até com recursos também, né? Eu já vi, por exemplo, documento de irmandade, não Rosário, não lembro de ter visto, mas assim, de mercês e perdões, angariando recursos ou disponibilizando algum recurso para libertação de escravos, né? Mas, então, com relação assim ao assistencialismo, eu acho que principalmente o lado espiritual, né? Era uma forma também das pessoas terem um espaço de convivência, de terem alguma voz, né? Digamos assim, no caso do escravo. Consta que houve um relato da festa da autoria do português Simão Ferreira Machado, publicado em 1734. Tem alguma informação sobre isso? Pois é, se você queria falar assim da questão do conteúdo da publicação, obra. Né, da obra, né? Pois é, porque é o relato dele, tudo isso que a gente conhece hoje, né, sobre essa festa, é através do relato dele, né? Ele que fala de tudo que antecedeu, né, a festa mesmo, o dia, ele narra com detalhes, né, as vestimentas, o cortejo, qual a ordem de precedência das irmandades, a primeira, a segunda. Ele coloca, vamos dizer, cores, né? Fala das roupas, das cores, das alegorias, né? Tudo isso fazia parte do vamos dizer, do universo mental também daquela época, né? Seria uma festa, né? Eminentemente religiosa, né? Com todo o brilho, Com todo o brilho, glamour. sim, tudo que foi de fato feito. E também isso era uma forma de deixar bem, vamos dizer, marcado o poder da igreja, né? A liderança da igreja dentro dessa região, que era uma área, inclusive, de mineração, né? Ainda era uma época de uma mineração ainda relativamente bem intensa. E nessas áreas de mineração sempre tem desordem, tem a questão de ouro, né? Eram áreas assim, muito controladas, né? Muito vigiadas. Então, uma festa desse tipo, né? Aproveitando a inauguração da reforma da igreja, né? Também passou por uma obra de capela primitiva, passou a ser um templo, né? Mostrar também, deixar claro o poder da igreja e também do governo, né? Português, que era ali aliado o poder do governo com o poder religioso. E, então, essa publicação, você já teve acesso a ela no original? Não. Porque assim, é possível você acessar pela internet. A publicação original foi publicada num livrinho, a igreja que lá no museu tem um exemplar também. Mas é o único que eu conheço aqui em Ouro Preto, em original. Né? Aqui na biblioteca nós temos assim, o texto. E claro, o texto não é difícil encontrar, assim como a obra original. A publicação da época, né? E com relação a esse traslado do Rosário para lá, abriram até uma rua na época exatamente para essa procissão. Né? Que eles saíam ali do Rosário, subia o Rosário, aquela rua, um trecho dela chama Getúlio Vargas, né? A rua foi aberta para essa ocasião. Para a passagem da procissão. Sim.
Então essa foi a Sueli, historiadora aqui da Casa do Pilar. Nosso muito obrigada. Jornal Minuto Eucarístico, estou muito feliz com a sua participação. Agora é com você, Caio.